E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará deixa eu voltar a leitura aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão com as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. São Mateus 24, 21, fala exatamente, quase que as mesmas palavras de Daniel. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Precioso Senhor, nós estamos numa noite de oração e agora nós vamos meditar nessas Escrituras, baseado exatamente naquilo que o profeta disse. Estamos num tempo que devemos ser advertidos pelos acontecimentos, por tudo que acontece no mundo natural, está velado no mundo espiritual. Ó Senhor, não poderia conhecer um homem santo se não houvesse um homem perverso. Nós não conheceríamos o erro, nós não conheceríamos o certo, se não tivesse um erro, para a gente olhar para o erro e dizer, aqui esse é certo, esse aqui é errado. Tinha que haver algo comparativo. Só através da comparação entre o certo e o errado, nós sabemos o que é certo. Por isso o profeta fala, se tem $1 falso, foi tirado de um verdadeiro. Se tem um cristão verdadeiro, é porque do verdadeiro veio um que copiou, é um falso. Senhor sempre é um verdadeiro. E nós entendemos que nesta hora que estamos vivendo, podemos discernir o falso e o verdadeiro
o certo e o errado, porque o tempo, as coisas que acontecem, elas são para nós uma referência para fazermos a comparação. Pelo Espírito Santo, nós entendemos. Pela orientação divina, nós sabemos aonde estamos, quem somos e o que o Senhor tem feito por nós. Oramos, Senhor, pedindo graça nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar um instante. Eu quero ler aqui alguns parágrafos que o irmão Brana deixou, ou seja, duas mensagens que o irmão Brana falou. A maior batalha jamais pelejada. O irmão Brana disse. E aqui também no 6º selo, para você que gosta de anotar e comparar, depois você lê, é o 186, 265. Jesus, até falando disto aqui, Jesus disse: quando virdes que a abominação que faz desolação anunciada pelo profeta Daniel, que nós lemos agora, estiver no lugar santo. O que é isto? Isso foi o que aconteceu em Jerusalém, a construção da mesquita de Omar nas bases do templo que foi destruído, tá? Então ali, essa é a abominação que está lá, a mesquita de Omar. Aí ele disse, veja o tempo que ele está falando isso. Isto é a mesquita de Omar, no lugar do templo. Quando o queimaram, disse, os que estiverem nos montes, o que estiverem sobre o telhado, não desçam tirar as coisas da casa, e ou que estiver no campo, não volte, porque haverá um tempo de angústia. Todas estas coisas aconteceriam, fez referência a elas. Agora, vindicou, ligando a esta abertura do 6º selo. Ele está falando do 6º selo, não desse acontecimento hoje, mas lá já estava acontecendo. O que ocorreu? Foi um tempo de perseguição e de angústia. E eles estavam informados dos acontecimentos. O que iria acontecer logo depois que Jesus foi crucificado, e a igreja estava nos seus 30 anos de vida, aproximadamente, um pouco menos. Foi quando o que estava profetizado, uma parte está cumprida. Estão entendendo? Uma parte está cumprida, e a segunda parte se cumpre agora, porque fala de judeu, tá? O que foi cumprido é que todo judeu morreu, que o templo foi queimado, Jerusalém foi destruída, não sobrou nada daquilo. Se cumpriu o que o Senhor disse, não ficará pedra sobre pedra. Foi um tempo de angústia. Então, a expressão que ele estava dizendo, quem está no telhado não desça, quem estiver no campo não volte, é uma expressão figurativa, para você não ter cuidado com aquilo que realmente estava ao seu redor. Cuidar da sua casa, cuidar do seu rebanho, cuidar da sua plantação. Abandone tudo,
porque quem ficar aqui não vai ter chance. A expressão que ele usou, descer do telhado, quem estiver no campo não volte, e assim sucessivamente. Agora não era literalmente o campo, e não era literalmente em cima do telhado. Se você está em cima do telhado, você está praticamente dentro da sua casa. Mas era para deixar aquilo de imediato. Tá? Naquele tempo, e foi um tempo de 2 anos, não foram assim, uma semana, aconteceu num dia. Foram 2 anos que Jerusalém foi sitiada por Tito. A maioria morreu de fome. E depois que estavam vivos, ele matou a todos. E foi tanta gente morta que tinha uma enxurrada de sangue correndo debaixo dos portões da cidade. Não sobrou ninguém. A pergunta que a gente faz era uma advertência que o Senhor tinha feito, basicamente, em São Mateus 24, nós acabamos de ler. Nos seus dias, quase no fim do seu ministério, ele estava avisando o que ia acontecer. Mas quem foi advertido disso? Quem vigiou por esta palavra? Que viria um tempo de angústia. Quem está vigiando hoje? Que nós estamos embocando num tempo difícil agora. Eu vi uma declaração hoje, a declaração foi essa: se a Polícia Federal não liberar o cacique Sererê, aquele indígena, vai correr sangue no país inteiro. Exatamente isso que 2 alas estão querendo. Primeiro, a ala que está governando o país. E segundo é o diabo. Não, primeiro é o diabo, depois é eles. Porque esta massa está a serviço da confusão. Quanto mais confusão, melhor é. Porque você pode dizer assim: olha, o meu vizinho não presta, ele joga pedra em mim, ele prejudica a minha família. Então você tem com que desferir uma acusação contra o seu vizinho. E tudo que esse povo quer é alguém fazendo baderna para dizer: está vendo que tipo de gente é essa? É simples isso. Qualquer pessoa entenderia, tá? Mas eu estou dizendo isto porque nós estamos entrando num tempo de confusão. Nós teremos daqui por diante dias difíceis na sociedade, dias difíceis para se locomover, para você tratar do seu negócio, da sua vida pessoal, da sua família. Mas nós não vamos sair daqui sem isso. Isso é um combustível. Isto é uma maneira de você olhar no quadro e está sendo advertido e já está acontecendo. Vai esperar o que mais? Não precisa a pessoa ser inteligente e um grande leitor. Eu acho que 2 palavrinhas você já entendeu o que está acontecendo. Isso não está acontecendo por acaso. Esse é o plano divino. Esse é um plano de Deus. Você lembra das palavras do presidente da Rússia? Tinha o Eisenhower e o outro era o... Como é que é o nome dele? Não,
aquele que bateu um sapato na mesa. Como é que é? Khrushchev. Veja bem o que aconteceu ali. O Khrushchev falou assim para os americanos: se esta é a igreja que se diz cristã, está na hora dela começar a apanhar. Foi o que ele disse e bateu o sapato na mesa. Que essa cena está na internet, no mundo inteiro, até o dia de hoje. Se essa é a igreja que representa Jesus Cristo, está na hora de entrar em juízo. Porque o Evangelho, preste bem atenção, o Evangelho está, diz o profeta cantando um corinho dele, o Evangelho está pingando sangue. O Evangelho é um Evangelho sangrento. O Evangelho é um Evangelho que limpa, que restaura, que purifica o homem. Agora, este Evangelho tem feito isto? O Evangelho acabou há muito tempo, não é hoje não. Povo cristão acabou. Crente genuíno está extinto. É uma raça extinta da terra. Acabou. A verdade é essa. Se você entrar numa reunião do povo que se diz crente, olha na unha das mulheres para você ver. Olha no decote dela para você ver se quer coisa de cristã. Acabou ou não acabou? Eles não respeitam a palavra. O que o profeta fala para eles é um zero à esquerda. Eles vão à igreja, eles tomam ceia, e alguns entregam os seus dízimos, a maioria não entrega. Por quê? Porque é uma religião. Religião é cobertura. A religião de Adão não funcionou. Deus teve que tirar a religião de Adão, tirar as folhas de figueira dele e cobri-lo com pele de cordeiro. Nós estamos entrando para um tempo difícil, e isso é necessário, porque só irá manifestar a semente eleita. Aqueles que estão interessados em servir a Deus e não estar conjecturando com o mundo, não está fazendo uma meia boca com o mundo, mas está caminhando com Cristo, vivendo para Cristo. Homens e mulheres criando seus filhos para o reino de Deus. Homens e mulheres que vêm na igreja, vêm realmente para adorar, não vêm para cochilar. Não fica meio escondido. A igrejinha aqui é pequena, mas tem gente que esconde aqui dentro ainda. É incrível. A igreja é pequena, mas tem pessoa que consegue esconder ainda e dar fazer uma meia boca na igreja, esconder da pregação do pastor. Você começa a pregar, cadê o homem? Sumiu daqui. Foi abduzido. Correr da palavra, não está correndo do pastor. Está correndo da palavra, do ensinamento que vai lhe servir de ajuda. É tal negócio, né? Eu nunca desejei ser parente, ser pastor de parente. A parente mais fácil que eu tenho aqui é minha mulher, né? Que coisa dura, né? É difícil. Porque é meu parente, eu conheço ele, é assim mesmo. Não separa, né, o homem do ofício. É complicado isso. Então o Senhor estava advertindo
que aqueles que receberam a palavra não estavam em cima do telhado, não voltaram do campo, eles viram a hora. E foi exatamente aí que o profeta disse, na mensagem que chegou agora, o profeta disse, foi exatamente quando eles começaram a sair, se dispersaram, 30 e poucos anos de igreja, eles não tinham nada, preste bem atenção, eles não tinham nada. O profeta estava falando, estava pregando, dizendo assim, os pentecostais originais, tudo que eles tinham, eles entregaram a Deus. E hoje os pentecostais, eles estão ficando milionários. É inverso. Aqueles ficaram pobres e esses estão extremamente ricos. Aí, alguém na audiência interpelou o irmão Branham e disse, mas fizeram uma coisa errada. O profeta pode dizer, no que eles erraram? Que quando veio a perseguição, eles não tinham casa para morar. Aí o profeta diz, eles fizeram certo. Se tivesse casa, eles iam para casa. Mas como não tinha, eles tiveram que sair correndo, se dispersar a longa distância daquilo ali e ir pregando o evangelho, semeando a semente. Então Deus fez o quê? Eles não tinham uma moradia, eles não tinham para onde correr, mas aí eles se dispersaram com a perseguição e foram levando a palavra, tá? Esta era a verdadeira igreja, que Deus sustentou no tempo da morte, da destruição da sua própria cidade, do lugar onde eles estavam. Deus fez com que eles despertassem para a palavra do Senhor, naquele tempo de angústia, e deixaram onde eles moravam, por causa da perseguição, e foram embora. Quer dizer, não ficaram correndo para dentro do santuário para buscar refúgio em Deus, porque eles sabiam que o Senhor não estava lá mais atrás do véu, que o véu agora era eles, que o santuário, que a morada do Senhor agora era o coração deles. Eles sabiam com segurança quem estava vivendo neles, que Deus tinha mudado. Ele saiu de trás do véu de perto de texugo e veio atrás de um véu humano. Eles eram crentes revelados e sabiam o que estava acontecendo e se refugiaram, livraram-se daquele lugar. Agora, o que está acontecendo para o povo gentil é isto. Gentil, o povo que teve a bem-aventurança de ter esta mensagem na mão, de ter a bem-aventurança de ter estes ensinamentos, tá? Saber que é só uma maneira agora não tem, se você for na lua, ainda você vai ser perseguido, não tem aonde você saia, não tem país para você ir, não tem aonde você vai, para onde? Vai para o deserto, vai entrar dentro das matas, a Mata Atlântica, ou no Amazonas, e se refugiar, virar um nativo lá, não vai funcionar, você não consegue viver como nativo, porque você é civilizado. Não tem lugar, tem só um lugar, tem só um lugar seguro, que o Espírito Santo está advertindo, e este lugar, vamos dizer assim, é no esconderijo do Altíssimo. Este lugar de refúgio é a palavra. E quando fala da palavra, não tem outro lugar a não ser você ser batizado com o Espírito Santo. Esse é o lugar de refúgio.
Se não tem o batismo com o Espírito Santo, você nunca vai se interessar pela palavra, ela não vai lhe chamar a atenção, o sermão para você é apenas uma oratória, uma prática, como o padre faz a missa lá para os católicos, e que não faz diferença para eles. Mas quando chega o momento que você é selado, batizado com o Espírito Santo, cada palavrinha entra na sua alma, entra em suas entranhas, entra na sua vida e te alimenta, te sustenta, é o seu refúgio. Agora, falar que as pessoas são interessadas em ser batizadas com o Espírito Santo, será que elas sabem o que é o Espírito Santo? Conhecê-lo. Você não nasce de novo sem orar, meu irmão. E tem uma porcentagem de crentes que não é capaz de orar. Parece que sou inimigo de Deus. Mas tem uma outra parte que se rende diante de Deus. Qual é o problema, hein? Qual é a dificuldade? Eu li apenas um trecho aqui do 6º selo, mas deixa eu ir no 278. O profeta tomou a angústia de Jacó. Agora compare exatamente o que Jesus disse em São Mateus 24. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Veja, o 6º selo, veja a mesma coisa, um tempo de angústia. Agora você note, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, o teu povo, agora, nesta 70ª última parte do 7º ano, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Lá no versículo 7 fala, um tempo, tá? Tempos, metade de um tempo. Um tempo, uma semana. Tempos, 69 semanas. Metade de um tempo, a metade de uma semana. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tudo isso é passado. Só existe a metade de um tempo, que são 3 anos e meio para os judeus. O assunto está encerrado. Exatamente como Jacó, no tempo da angústia, veja, Jacó no tempo da angústia, ele tinha agido mal, mas passou pelo tempo de purificação, porque tinha sido injusto com seu irmão Esaú. Ele enganou para obter seu direito de primogenitura, mas ele passou por uma purificação. Antes que pudesse ter seu nome mudado de Jacó para Israel, o que é um tipo da ordem de Deus, que é tipificada hoje. Jacó, ele tinha adquirido bens, ele tinha ficado rico, e a maneira que ele passou a ser o primogênito foi uma maneira provida por Deus. A rejeição do seu irmão foi a oportunidade dele. É a mesma coisa de ter 2 pessoas na igreja.
preste bem atenção, Jacó é uma igreja, Esaú é outra igreja, porque os dois são nascidos do mesmo pai, certo? Os dois vieram de uma mesma linhagem, Jacó e Esaú, irmãos de sangue. Os dois cresceram juntos, cada um tinha a sua atividade, tá? Mas chegou um tempo, depois deles, já moços, já quase na idade para se casar, então, o que aconteceu? Jacó, ele queria uma coisa que praticamente ele nunca iria conseguir, que para ele conseguir aquilo, ele tinha que ser o primeiro, e Jacó sabia que era o segundo, mas no seu coração, aquilo era latente, no seu coração era um profundo desejo, se eu pudesse ser o primogênito, se eu pudesse ter este lugar, ele desejava aquilo, é como você desejar ter o Espírito Santo, é como você desejar ter uma vida íntima com Deus, assim Jacó desejava. O outro não tinha nenhum cuidado com aquilo, não tinha, para ele era aquilo não acrescentava nada, aquilo não significava nada para ele, a ponto de dizer, de que me vale esta primogenitura? De que me vale esta mensagem? Se eu estou passando fome, foi o que ele disse, de que vale o seu primogênito, estou morrendo de fome? Ele foi lá reclamar com seu irmão Jacó, de que vale a minha primogenitura? Eu estou com fome, eu não tenho o que comer. Ele foi reclamar da vida, ele foi reclamar daquilo que ele tinha, ele não sabia administrar, ele tinha direito daquilo. Ele vai lá e reclama. Isso para mim quer dizer, isso para mim não vale nada. Que vale essa mensagem? É só repreensão. Se Deus te repreende, porque Ele te ama. Amém. Quando o Senhor não trata com você, aí fica muito difícil, né? A maneira pela qual o pai prova que ama o filho, porque ele é capaz de corrigir o filho para o bem dele. Agora, o Paulo diz, se estáis sem correção, sois bastardos e não filho. Isso é Hebreus 12. Você, preste atenção nisto, atitude daquele homem, os dois na mesma congregação, os dois com a mesma mensagem na mão, os dois tendo o mesmo profeta, os dois tendo o mesmo pastor. Um recebeu e o outro não. Veja, a culpa era do pai, a culpa é da palavra, a culpa era do profeta, a culpa é do pastor. De quem que é a culpa? É de uma cabeça tonta, é de uma pessoa superficial, que questiona Deus em tudo. Tem pessoas que não é capaz de crescer porque está sempre questionando, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, por que a igreja assim, por que o pastor faz isso, por que o Tiago fez aquilo. Para de questionar, começa a orar, buscar a Deus, não interroga a Deus, toca a sua vida para frente, e Deus vai cuidar do assunto, amém? Ixi, escuta cada uma. Engraçado, né? Eu tive um pai e uma mãe, que se eles fossem educados, tivessem cultura, e fossem ricos, eles iam me dar uma boa educação, iam me ensinar. Mas eles não tinham. Meu pai e minha mãe eram analfabetos.
Eles não tinham estrutura. Não me deram porque não tinham, porque se tivessem eles dariam. Mas que eles tinham vontade de ajudar a gente, eles tinham, isso eu tenho certeza que eles tinham. Mas ajudar que jeito, se não tinha nada para fazer? Mas sabe que eu acredito uma coisa? Que o desejo do meu pai e da minha mãe, de querer fazer e não pôde fazer, Deus deu o melhor. Na minha casa só tem um renegado, que é o mais velho. Eu não posso pôr ele não, ele é um renegado mesmo. Está com o pé na cova e nunca acerta a vida dele. Mas os demais são cristãos. Cristãos. No posto do dever. Falando de irmão de sangue. Então o desejo do coração de uma pessoa ardente, sincero, honesto, move a mão de Deus. O que Deus não suporta é pessoa hipócrita e superficial. Pessoa que abre um sorriso na sua frente e por detrás o punhal entra até no cabo. Deus não suporta esse tipo de gente, esse tipo de espírito. Por isto que os dois tinham a mesma mensagem, o mesmo pastor, o mesmo profeta. Um reclamava de tudo, reclamou até mesmo, por que eu sou crente? Eu não devia ser. Ah, você não quer ser crente? Eu quero. Então vou fazer o seguinte, no tempo de Jacó e Esaú, você passa para mim o que você tem. O Espírito Santo que era para ele, então eu vou dar para você. O Espírito Santo que era para você, eu vou dar para ele. O novo nascimento que era para você, você não quer? Tem alguém no teu lado desejoso. Amém? Tem alguém do seu lado querendo nascer de novo. Mas era para você, já que você não quer, vou dar para ele ali. Amém? Porque ele está desejando isso. E sabe o que aconteceu, né? Jacó fez uma comida boa lá, bem cheirosa, e fez as glândulas salivar, ficar todas estimuladas para comer aquilo. Salivou a boca de Esaú. Eu te dou sim. Já que você está aborrecido com a sua primogenitura, já que você está aborrecido com a vida cristã, você quer enfiar o pé no mundo mesmo, você quer arrumar um casamento errado, quer arrumar uma pessoa errada para você, você quer voltar para a velha vida, para a velha lagoa, você quer ir para lá, então tá bom, eu vou te dar liberdade para você ir, faça o que você quiser. Mas Esaú nesta hora está nas cadeias do inferno. Jacó está na glória. Ele pegou o prato de lentilha, o guisado saboroso, deu para Esaú. Ele comeu, encheu a barriga. Vamos lá, meu irmão, vamos lá para o mundo velho, vamos encher minha barriga, vou comer tudo que o mundo tem para me oferecer, maravilhoso, e come bastante o guisado, é saboroso, e dê vazão para a carne, usufrua dos prazeres da carne. E aquele negócio deu para Jacó o quê? Vida boa? Teve que fugir. Se tornou peregrino. Esaú ficou na casa do pai. Casou com a filha de Ismael, que foi aborrecimento para Isaac e para Rebeca, a mulher que ele casou. Então Jacó sai e vai lá para Padã Arã, encontra uma prima lá chamada Raquel, amou aquela mulher, trabalhou 14 anos, mas casou com ela. Foi uma vida difícil, trabalhou sol a sol para Labão,
o seu tio, depois sogro. Ele ficou 14 anos trabalhando por uma mulher, mas ele amava a Raquel. Ele não estava em sua terra, ele era peregrino. O que levou Jacó lá onde estava Raquel foi ele ter adquirido a primogenitura. O que te leva a ser separado, o que te leva a ter uma vida difícil, é a sua primogenitura. Amém. Dias difíceis para Jacó. Dormiu lá em Betel, dormiu na porta do céu, continuou a viagem, e chegou na região de Labão. 20 anos mais tarde ele volta, e quando ele volta, um peregrino, aí Deus diz: Jacó, agora é hora de fazer um acerto aqui. Está vindo uma tribulação aí. Está vindo uma tribulação e você não tem chance. É o seu irmão, que é muito mais rico que você, muito mais poderoso que você, e ele vai acabar com você e com toda a sua família. E Jacó enviou presentes. O irmão dele: não preciso, eu não preciso nada que você tem. Então Jacó não viu outra saída. Isso, deixa eu dizer para vocês, quero parafrasear isto. É o que ele desejou, é o que ele queria. Ele queria, era aquilo que estava matando ele. Aquilo que fez ser peregrino sair de casa, aquilo que vinha de encontro para matá-lo, foi o que ele quis, o que ele adquiriu. Adquiriu um certificado de morte. Porque se ele ficasse em casa quietinho, ele estava lá até hoje. Mas quando ele fez aquele negócio, aquilo fez com que ele saísse de casa, e que ele tornasse peregrino, e que tivesse uma experiência na porta do céu. Ele dormiu na porta do céu. Ele viu os anjos descer e subir na escada. Jacó teve muitas manifestações de Deus na sua vida, não na sua casa, mas fora da sua casa, até que este homem vai voltando para a sua casa. Mas para entrar na sua casa tinha um preço, e o preço era a sua vida, porque ele tinha adquirido morte, ele tinha que morrer. Ele saiu naquela noite e foi encontrar com Deus. Depois que ele passa um vale, depois que ele passa um riacho, do outro lado, o homem esperava ele. Deus estava lá de braços cruzados, esperando Jacó cruzar o riacho, esperando Jacó cruzar o riacho de Jaboque. Deixa Jacó pôr o pé para cá, que eu vou cuidar dele. A hora que Jacó pôs o pé do outro lado, o Senhor agarrou Jacó. E Jacó lutou a noite inteira ali. Tomou aquele homem, prendeu aquele homem e disse: olha, eu morro, mas não te solto, porque a minha mudança depende de ti. Quando a noite subiu, a madrugada desceu, quando o dia ia amanhecer, quando o sol ia brilhar, quando ia romper a aurora, ele disse: está bem, você mostrou o seu caráter, você adquiriu isso há muito tempo atrás, o que você desejou naquele dia é a sua morte aqui hoje. O que você quis naquele dia, o resultado está aqui, lutando com o próprio Deus. Por que que você não é capaz de lutar com Deus, lutar com Deus, lutar com Deus, até que Deus conceda a bênção na sua vida? Lute com Deus. Senhor, me dê o Espírito Santo, eu morro aqui neste lugar, mas eu desejo. Não fala isso com um tom de brincadeira e nem com uma tentativa, mas fale isso desejando mesmo. Fala isso com a alma inflamada.
incendiada pela palavra. Senhor, é isso que eu quero. Jacó disse: eu morro, mas não te solte, não te solto. Então tá bom, eu vou mudar a coisa, já que você quer assim, e você mostrou que quer mesmo. E o dia está amanhecendo, o arrebatamento está aí, o milênio está chegando, a ceia das bodas está dando quase início, e tem gente ainda na igreja com a boca aberta, babando, não sabe o que é a mensagem. Oh Deus! Não sabe o que é, não é que não tem capacidade, é porque não tem nenhum interesse, é porque não ora, porque não lê, não busca Deus, vem na igreja quando o vento está soprando para cá. Deus, não pense não se arrisque, não se arrisque com isto. Engraçado, né? Tem pessoa que pinta o sete e o diabo e o bode lá fora, depois vem para a igreja e fica olhando com a diferença para você, né? Parece que você é criminoso. É o espírito que está nela, é o que ela adquiriu lá. Não sente bem. Você tem que sentir bem aqui. Você tem que sentir amparado aqui. Amém? Amparado. Você tem que sentir nesse lugar a graça se derramando sobre você. Você tem que sentir aqui a água da vida caindo na sua vida. É o lugar de segurança, é onde Deus tem trovejado neste lugar. Amém. Aleluia. Vocês não pensam que os meus gestos e os gritos que a minha garganta arde, dói, porque eu não sei expressar de outra maneira, a não ser gritar para acordar, despertar alguém do sono. O dia está clareando, gente. O dia está raiando. E tem gente dormindo. Engraçado, né? Quando você sente o Espírito movendo a igreja, tem pessoas que ficam comendo cada pedacinho disso. Outro diz: tá nem aí. A expressão, não o que está falando, a expressão da pessoa está dizendo: não estou nem aí. Não brinque com isto. Isso vai fazer a diferença. Não brinque com isto. Ninguém nesta audiência está aqui por brincadeira. Eu não estou aqui sendo um ator. A maneira que eu falo, pulo, grito aqui é pelo Espírito. Eu não faria nada se o Espírito não me movesse. A gente chega aqui quase morto para começar a falar. Você fala até tropeçando. Mas tem 40 anos, está falando, não aprendeu ainda. Se eu ficar mais 40, eu vou ter problema. Porque não é uma coisa comum você estar no lugar que Deus está presente. Não é comum chegar no lugar que você sabe que o Espírito está aqui. Amém. E dá vazão para Ele. E dá vazão, você se extravasar para transmitir que Ele está vivo, ressuscitado em nosso meio. Amém. Aqui tem outro homem. Não confunda esse homem com outro, não. Jacó. O profeta chama
angústia de Jacó foi lá no templo em Jerusalém, que foi destruído. A angústia de Jacó, quando 144 mil agora vão ser martirizados. A angústia de Jacó, ele compara Jacó atravessando o vale, vida ou morte, vida ou morte. Por que Jacó deixou a sua família, o seu rebanho de um lado e disse assim: olha, vocês fiquem por aqui porque eu vou arrumar um recurso para nós, para a gente não ser queimado, incendiado, para nós não sermos assassinados pelo meu irmão, eu preciso ir a algum lugar a encontrar com Deus, eu preciso ter uma audiência com Deus. Muita gente precisa falar assim com a alma: eu preciso ter uma audiência com Deus, eu vou chamar Deus na minha vida e não vou parar enquanto Ele não me atender. Amém. Enquanto Ele não me ouvir, eu vou insistir até que Deus me atenda, vou chamá-lo em cena. Você acha que Deus vai dar as costas para um coração faminto, quebrantado e desejando tê-lo? Desejo pagar o preço, pago qualquer preço, mas o Senhor não me deixe, por favor. Ele teve essa experiência. O Senhor pegou, deslocou a coxa de Jacó. Que dor terrível, aquele nervo, sabe? Esse nervo que prende aqui, deve ser um nervo, não ciático, ciático é o outro, mas tem um nervo aqui na junta do fêmur, foi aqui, aí que o Senhor arrancou, deslocou, tirou esse nervo fora, o nervo fora do lugar, como dói, mas como doeu, mas doeu muito, e Jacó saiu mancando, andando meio torto do vale, porque a sua perna estava deslocada. Que dor terrível, a dor do novo nascimento, a dor da separação, a dor para você adquirir vida eterna. Aí ele chegou em casa, andando manquitolo, todo torto. A mulher dele, Raquel, olhou: ué, meu marido saiu bom, voltou quebrado. Ele passou a noite fora, eu chego todo torto aqui. Aí disse: mas não é o Jacó mais. Aquele Jacó que você conheceu, ficou morto lá embaixo no vale. Aqui tem um príncipe agora. Como um príncipe, lutaste com Deus. De Jacó, suplantador, enganador, príncipe. Mesmo pastor, mesmo profeta. Qual era a diferença? Ele não tinha primogenitura, mas porque o seu irmão não deu valor àquilo, então houve uma transferência pelo desejo de Jacó. Ele comprou primogenitura, ele comprou muita briga, ele comprou muito sofrimento, mas o que ele comprou dura para toda a eternidade. Deus abençoe. Nós vamos orar um pouco.